Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 79. Bons estudos! Bela defesa. Agora diz, você saberia dizer qual é a forma mais correta de descrever essa cena? O goleiro defendeu a bola ou a bola foi defendida pelo goleiro? E aí, ficou na dúvida? A resposta está na nossa teleaula de hoje. Você vai conhecer as vozes verbais e vai ver que a gente pode descrever a mesma cena mudando o enfoque da ação verbal. Vai ver que é muito comum a gente confundir o G e o J em algumas palavras. E ainda vai acompanhar a segunda parte da história da confecção da Hilda. Bola pra frente que a nossa teleaula está começando. Não aguento mais uma mulher tão passiva. Puxa, Machado, eu vou mudar. Eu prometo ser a mais ativa das mulheres. Não acredito, eu não aguento mais esse seu jeito paciente de ser. Parece que nada que você faz é por causa de uma ação sua. Eu vou me esforçar. Eu vou ser o agente de todas as minhas ações. Ficou louco, Machado? Puxa, Alencar, obrigada por me defender, mas não é nada disso que você está pensando. Não, é que quando a gente estava esperando você chegar, a gente resolveu brincar com um dos assuntos da nossa teleaula de hoje, as vozes verbais. Mas isso a gente vai ver depois, porque agora que o Alencar chegou, é hora de relembrar a história que a gente começou na última teleaula. E com a palavra aos nossos personagens principais, a dona Hilda e o doutor Ricardo. Tudo começou quando um cliente me ligou falando que não ia me pagar os uniformes que eu tinha confeccionado porque eles tinham encolhido. Desesperada, procurei o doutor Ricardo. Expliquei para a Hilda que através de algumas medidas do Código de Defesa do Consumidor, ela poderia resolver o problema sem prejuízos. Mesmo assim eu fiquei na dúvida. Sabem como é, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Pois eu praticamente garanti que haveria uma solução. Para começar, eu disse a ela que ela deveria tentar um acordo através de uma reclamação verbal que poderia ser por telefone. Reclamação verbal? É verbal mesmo, quer ver só? Frente, opa. Verbal. Verbal, adjetivo. 1. Relativo ao verbo. 2. Expresso de viva voz, oral. Deu para entender? A Hilda deve reclamar falando, expondo o problema verbalmente, através da voz. Isso é óbvio, né, Machado? Vai reclamar como? Ah, isso não é tão óbvio assim, não. Existem várias maneiras da gente reclamar, de exigir os nossos direitos. Mas isso a gente vai ver depois. Primeiro, a Hilda deve tentar reclamar verbalmente, telefonando para a empresa que vendeu o tecido. Ah, será que eu não tenho esse bendito telefone? Ah, achei, ó, tá aqui. Companhia Têxtil Santa Gertrudes. Explica tudo direitinho, com calma. Companhia Têxtil Santa Gertrudes, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de falar com algum responsável pela empresa. A senhora poderia me dizer qual que é o assunto? Bem, é sobre um problema que eu tive com o tecido que eu comprei de vocês. Ah, me desculpe, viu? Porque a pessoa que cuida desse assunto está viajando. Droga, o responsável está viajando. Mas por que esse homem tinha que inventar justo agora essa viagem? Viagem será com G ou com J? Viagem com G. Viajar é com J. Lavagem é com G. Gira com G, gelo. Gira é com G. Jeito é com J. Laranjeira é com J. É, como a gente viu, é muito comum as pessoas se confundirem com as letras G e J. Mas será que existe um jeito da gente saber se a palavra que a gente quer escrever é com G ou J? É, acho que o único jeito é procurar no dicionário. Deve estar aqui pelo fim. Tá aqui. Aqui viagem é com G. Podemos continuar a história ou você ainda está em dúvida? Não, vamos lá. Já que o responsável estava viajando, Dr. Ricardo aconselhou Hilda a ir pessoalmente à Companhia Têxtil Santa Gertrudes. Sabe de uma coisa, Hilda? Eu acho melhor você ir lá pessoalmente.
Outro dia eu li no jornal que essa empresa, essa companhia têxtil Santa Gertrudes, está praticamente falida, viu? Mas eu nem sei onde fica essa empresa. Eu fiz um pedido pelo telefone, eu nunca fui lá. Mas isso não é problema, é só procurar na lista telefônica. É aqui. Agora seja o que Deus quiser. Depois de muita insistência, Hilda foi atendida por um funcionário do departamento de vendas. Finalmente, as vozes verbais. Depois de tanto suspense, você já deve estar curioso para saber o que são as vozes verbais. Pra gente entender melhor, vamos rever os depoimentos da Hilda e do Dr. Ricardo no início dessa teleaula. Mesmo assim, eu fiquei na dúvida. Sabem como é, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Pois eu praticamente garanti que haveria uma solução. Como a gente viu, a Hilda e o Dr. Ricardo têm opiniões bastante diferentes sobre o problema que a Hilda está passando. As opiniões são tão diferentes porque cada um deles está vendo o assunto de um ângulo diferente. O Dr. Ricardo está analisando o problema com a sua experiência de advogado. A Hilda está vendo de dentro. Afinal, ela é a principal envolvida com o assunto. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com vozes verbais. Simples. Assim como cada um de nós pode ver as coisas que acontecem de ângulos diferentes, nas frases a gente também pode mudar o ponto de vista de ação verbal. O sujeito pode sofrer ou praticar a ação expressa pelo verbo. Vamos rever a frase que suscitou essa explicação. Hilda foi atendida pelo responsável pelo departamento de vendas. O sujeito, no caso, sou eu, Hilda. Só que do jeito que o Machado construiu a frase, quem pratica a ação é o responsável pelo departamento de vendas, e não eu, sujeito. Esse tipo de construção chama-se voz passiva. Apesar de eu, Hilda, ser o sujeito, é ele que pratica a ação expressa pelo verbo. Já se o Machado falasse simplesmente que eu, o responsável pelo departamento de vendas, atendia a Hilda, esta frase estaria na voz ativa. Eu, o sujeito da oração, estaria praticando a ação expressa pelo verbo. Mas chega de blá blá blá, porque eu vim aqui para resolver o meu problema. Eu comprei um tecido de vocês e ele encolheu. Com relação a isso, eu sinto muito. Mas a senhora recebeu o tecido em perfeitas condições. O problema foi na lavagem. Agora, outra coisa. A senhora devia ter verificado o tecido no ato da compra. Porque nós não aceitamos reclamações posteriores. Pois saiba que eu nunca fui atendida tão mal por um fornecedor. Eu nunca fui atendida tão mal por um fornecedor. Outra frase na voz passiva. Exatamente. E você reparou que a gente pode passar uma frase da voz ativa para a voz passiva? Na voz ativa, essa frase seria: nunca um fornecedor atendeu Hilda tão mal. Vamos pensar um pouco sobre como isso acontece? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar numa frase na voz ativa. Ela é formada por um sujeito, Hilda, um verbo transitivo direto, procurava, e um objeto direto, o número do telefone. Agora, vamos transformar essa frase para a voz passiva. Hilda, que era o sujeito, transforma-se no agente da passiva. O verbo procurava é modificado para a forma passiva e fica era procurado. E o número do telefone, que era um objeto direto, vira o sujeito, que ganha o nome de sujeito paciente. Mas atenção, para existir voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto. Mas você esqueceu de uma coisinha. A voz reflexiva. Sabia que esse espelho é um ótimo exemplo para entender a voz reflexiva? Claro, eu peguei ele de propósito. Olha a frase. Lígia olha-se no espelho. O sujeito é Lígia e ele é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Eu estou me olhando no espelho e, ao mesmo tempo, sofrendo a ação de ser olhada. E está cada dia mais lindo. Muito boa essas explicações. Mas que tal a gente pensar em como resolver o problema da Hilda? É verdade, a reclamação verbal não deu nada. O jeito é apelar para outra solução. E então, dona Hilda, tudo resolvido? Que nada. Não sei como dar um jeito nessa situação. Ah, já ia esquecendo.
Passou por aqui o motorista de um tal de Dr. Ricardo. Deixou esse bilhete e esse folheto para a senhora. Cara Hilda, vou ter que me ausentar da cidade por uma semana. Deixa este guia prático do direito do consumidor. Acho que você vai conseguir encontrar uma solução. Quando voltar, poderei lhe dar uma maior atenção. Ricardo. Não sei não. Ei, olha esse artigo aqui, ó. Diz que quando você comprar um produto ou contratar um serviço, tem direito de se arrepender no prazo de 7 dias. Mas, dona Hilda, já se passaram mais do que 7 dias. Já se passaram mais de 7 dias. E agora? Será que a Hilda vai conseguir reaver o dinheiro? Será que a confecção vai fechar? Ou será... Essas e outras respostas você vai saber na próxima teleaula. Agora, que tal revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que são as vozes verbais. Viu que, na voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, a ação é sofrida pelo sujeito. E na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Você viu que é muito comum a gente se confundir com as letras G e J. E ainda acompanhou a segunda parte da história da confecção da Hilda. Quanto à pergunta do início da teleaula, a resposta é fácil. As duas possibilidades estão corretas. Só depende do ângulo em que você está vendo a cena. O goleiro gostaria de dizer: o goleiro defendeu a bola. Já o jogador provavelmente diria que a bola foi defendida pelo goleiro. Até a próxima.